Olá, estudantes, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre fluxo inverso. Nós falamos a respeito da ascensão de seiva no xilema, né? Falamos da capilaridade, pressão radicular e a teoria da coesão e tensão. Sobre a disponibilidade de água para as plantas, nós falamos da absorção radicular. Agora vamos falar um pouco sobre a água da neblina, tá? A importância que a água da neblina tem para as plantas. Então acredita-se que a folha tem a capacidade de absorver água da neblina. Então, nós sabemos que muitos produtos químicos que nós aplicamos na folha, como herbicida, é aplicado diluído em água, e esse herbicida entra pela folha diluído em água. Dessa forma, é coerente aceitarmos que a água entra também por ocasião das chuvas. Então, a primeira inferência que nós fazemos com relação ao embasamento desse conteúdo é que aceitamos que a cutícula é dinâmica. O que representa uma cutícula dinâmica? Representa uma cutícula que não é séssil em sua constituição, em sua permeabilidade durante todo o ciclo da planta. Além disso, quando nós falamos que ela é dinâmica, nós estamos falando que num período não muito curto, mas também não muito longo, essa cutícula pode alterar a sua permeabilidade. Então, um exemplo é com ar seco e terra úmida. Com o ar seco e o solo úmido, a cutícula é impermeável e a folha libera por meio dos estômatos a água que as raízes da planta captam no solo. Quando o ar está úmido e a terra está seca, a situação é inversa. Então, observe que nessa situação, a cutícula ela está permeável. Ela não está impermeável. Então, note que há um certo dinamismo na cutícula com relação à variação da condição ambiente, principalmente umidade na atmosfera. Então, na Serra da Mantiqueira, a neblina se condensa sobre as folhas e a água escorre ao solo. Sem a floresta, a neblina poderia subir e seguir continente adentro com a umidade. Essa captação pode contribuir com 30% da água dos rios, intervir em nascentes e pode exercer ação em aquíferos. Uma porção menor retorna ao solo de forma surpreendente, pois o sistema radicular da árvore conduz pelas raízes e libera parte no solo. A teoria propõe a água no sistema atmosfera, planta, solo. É o contrário, é inverso ao que nós falamos. Solo, planta, atmosfera. Agora, atmosfera, planta, solo. Então, é uma linha de pesquisa de um grupo de pesquisa aqui do Brasil, alicerçado por várias pesquisas a nível mundial, né? Então, todos esses slides são confeccionados com base nesse grupo de pesquisa do professor de Campinas. Então, segundo esse autor aqui em 2013, né, segundo Heller, 2013, se a planta transpirar 10 litros de água diariamente, tem potencial de transportar em seu interior da atmosfera cerca de 25% dessa água que foi transpirada. Então, a planta é capaz de absorver água da neblina, ou seja, água da atmosfera. A cutícula ela é dinâmica. Então, observe que a absorção foliar pode contribuir em até 42% do conteúdo de água das folhas, dessa espécie aí colocada e estudada por esses pesquisadores. Significa dizer que 42% do conteúdo de água da planta pode, em alguma circunstância, ser referente à absorção da água da atmosfera, principalmente em condição na qual a absorção de água pelo sistema radicular é prejudicado pela ausência de água no solo ou pela menor disponibilidade de água no solo. Foram colocadas gotas de água contendo cristais fluorescentes sobre folhas de casca de anta em uma estufa e comprovou-se que a água penetra na folha analisando em microscópio. Em experimento em ambiente controlado, em que ramos foram borrifados, com cuidado da água não atingir o solo, em comparação com o tratamento sem água, sob seca, observou-se. As plantas sob seca, sem nenhum tipo de irrigação, sobreviveu um mês. Após 2 meses, as plantas que sofreram borrifação dos ramos estavam com maiores conteúdos de água, fotossíntese e condutância estomática. O uso de água pesada, deutério, que permite, por meio de espectrômetro, ser identificada, comprovou que a água borrifada é translocada ao solo. Então, é muito interessante esses trabalhos feitos por esses pesquisadores. Por quê? Porque a gente observa que a água ela pode ser absorvida pela folha, ela transloca dentro da planta e essa água pode ser liberada para o solo. Isso tem um sentido ecológico espetacular,
Porque uma vez que a água é liberada para o solo, ela pode posteriormente ser reabsorvida, né? Ou absorvida pelo sistema radicular, só que agora com os nutrientes que estão no solo. Então, isso tem uma importância ecológica imensa, porque nós sabemos que numa condição de déficit hídrico também é uma deficiência nutricional. Porque a planta, quando ela minimiza a absorção de água, ou quando ela tem uma limitação na disponibilidade de água, também tem uma limitação na absorção de nutrientes. Então, com isso, pode causar deficiência nutricional. E a planta liberar água para o solo, isso tem uma importância magnífica do ponto de vista ecológico, por poder absorver os nutrientes. Observe que esses estudos são estudos que já têm evidências ao longo dos anos, né? Então tem aqui, eu coloquei um quadrinho aqui mostrando para vocês com árvores no deserto do Atacama, com araucária, com estudos feitos no Rio Grande do Sul, com sequoias feitos na Califórnia, com árvores na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, esse trabalho desses pesquisadores aí, que nós estamos relatando aqui. 70 espécies de plantas na Califórnia foi feita, identificada a absorção de água pela folha. E nessa espécie aqui, essa última, Tamarix, na China, foi identificada também a absorção de água pela folha. Então aqui alguns trabalhos, né, da qual esses slides foram retirados e as figuras também foram retiradas, para que vocês possam consultar e aprofundar nesse conteúdo que é tão importante, porque representa o inverso de tudo que nós lecionamos até agora, com relação a relações hídricas. No entanto, o inverso não quer dizer que anula o que foi falado anteriormente, né? Isso aqui é uma ação complementar. Nós não estamos dizendo que a absorção de água pela folha é mais importante do que a absorção de água pela raiz. Nós não estamos dizendo isso. Inclusive, eu vou dizer o contrário. A absorção de água pela raiz é mais importante do que a absorção de água pela folha. Quantitativamente é muito mais importante. No entanto, nós estamos aqui dando uma devida importância para a absorção de água pelas folhas. Então, observe que nessa condição de aceitação, que a umidade da atmosfera tem uma importância grande no status hídrico da planta, nós observamos que parte da água que é transpirada pelos oceanos para a atmosfera, em torno de 84%, e 16% que é transpirada pelas plantas, desse percentual de água que chega à atmosfera, uma pequena parte retorna para as plantas, né? Acredita-se que 25% de tudo que é transpirado retorna para as plantas. Então, observe aqui um dos trabalhos desse grupo de pesquisa, o conteúdo de água foliar dos ramos submetidos ao experimento de borrifação das 3 espécies. Então, 3 espécies foram submetidas ao tratamento controle e ao tratamento de borrifação. Então, a água sendo borrifada, né, com cuidado para a água não atingir o solo. Observe que quando a água foi borrifada, aí no SP, observe que o percentual de água na folha é maior, né, do que o tratamento controle. Observe nesse outro gráfico aqui o conteúdo de água no solo. Agora observe o conteúdo de água no solo nas espécies que sofrem irrigação, que foram tratadas somente com água na neblina, né, água borrifada, e que foi submetida à seca. Então observe que a linha mais clara refere-se à seca, ao tratamento que ficou submetido à seca. A linha cheia, né, escura, é o que recebeu a água da neblina, a água borrifada sem que atingisse o solo, e a linha tracejada escura, que é irrigada. Observe, quando a gente compara o tratamento seco com o tratamento de neblina, observe que no solo, quando a planta recebe água da neblina por borrifação, libera a água para o solo, de forma que o solo fica mais úmido do que quando não recebe água de borrifação e não recebe irrigação. Fábio, mas o tratamento com irrigação tem mais umidade no solo do que a água na neblina. Mas eu acabei de falar no slide anterior que o fornecimento de água via solo, a absorção radicular é mais importante quantitativamente do que a absorção de água pela folha. No entanto, isso não tira importância da absorção de água pela folha. Por que não tira importância? Porque você observa que numa situação seca em que não tem água no solo, que está aí a linha cheia mais clara, o solo fica muito mais seco do que receber água da neblina. Significa dizer o quê? Uma atmosfera úmida, numa condição em que não tem água no solo, sendo fornecida no solo, é importante para a planta. É importante para a espécie vegetal. Então, observe aqui, nessa figura, que nós falamos da água no sistema solo, planta, atmosfera e já falamos a respeito de um gradiente de potencial hídrico que existe entre a atmosfera, entre as folhas, atmosfera e folha, entre folha e caule, entre caule e raiz, entre a raiz e o solo, suficiente para retirar água do solo. E na primeira imagem aí à sua esquerda,
você observa a água sendo retirada do solo e ascendendo pelo xilema até as folhas, e na folha é perdido para a atmosfera. E um gradiente decrescente da atmosfera para o solo, de forma que a atmosfera está mais seca do que as folhas do que o caule do que a raiz do que o solo. No entanto, eu quero que você observe agora na situação à sua direita, que a água absorvida da neblina, ela percorre todo o caule e é liberada para o solo. Então, observe nesse caso que o gradiente é inverso. O gradiente ele é menor no solo e não na atmosfera. Ou seja, ele é maior na atmosfera. Então, o gradiente é de absorção de água, essa água sendo liberada para o solo. Então, isso é extremamente importante para a planta. Pode acontecer da planta absorver água da neblina e absorver água do solo, pode acontecer de absorver ao mesmo tempo as duas. Então, observe aí na figura do meio, né, a planta absorvendo água da neblina, a folha absorvendo água da neblina, enquanto ocorre a absorção pelo sistema radicular. Tá? E isso contribui positivamente, é um efeito positivo, é um efeito sinérgico para a hidratação da planta. Então, muito interessante, e aí está os slides para vocês, com as referências, para vocês aprofundarem nesse estudo, todos os slides, todos os trabalhos, as figuras, foram oriundas desses artigos, desse grupo de pesquisa que trabalha aqui no Brasil, das citações que nós fizemos.